Bom, hoje vamos falar, você sabe que nós somos salvos, sempre salvos, e que nossos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E Papai Deus não tem borracha de apagar, sabe? O que está escrito aí, fica escrito. Além do mais, você sabe que ninguém pode te separar do amor de Deus. E que até mesmo antes de nascer não havia feito nem bem nem mal, e já Papai Deus disse, esse é meu. Certo, você está seguro agora. A Bíblia diz que há 3 formas de não alcançar a graça. Não salvação, graça, em nosso viver diário, naturalmente. Então vamos falar de 3 formas de como você não alcança a graça. Sim? Vamos começar com Gálatas, capítulo 5, verso 4. Essa é a primeira. Gálatas 5, verso 4 diz: de Cristo vos desligastes, os que pela lei vos justificais. O que diz? Imagine, todas as igrejas do mundo, verdade? Sim? Vocês são a única então que estão na verdade? Não, nós não estamos caídos da graça, nós não nos justificamos pela nossa conduta. E todas as igrejas, por causa de mesclar os 2 evangelhos, a circuncisão tem que fazer obras. Ao você fazer obras, o que estás fazendo? Por que você está obrando? Porque eu quero agradar a papai, pois caístes da graça, porque por obras nem por lei você pode se justificar. Tu só apareces justificado somente, como disse o Paulo. Paulo disse que somos justificados exclusivamente sem as obras da lei. Romanos 3, 24 diz isso, que estamos justificados. Então, essa é a primeira, e aí não podemos minguar nossa doutrina, porque você sabe que há muita expressão de lá para cá. Agora mesmo estamos confrontando o mundo inteiro. E então eles nos acusam e dizem, eles dizem que não tem que fazer nada, porque Cristo fez tudo. Fez tudo sim ou não? Bom, veja como diz Romanos 3, 24, vamos ver. Ou temos razão ou não? Estamos aqui inventando. Sendo justificados grátis. É melhor grátis do que gratuitamente. É grátis. É que tudo que é grátis é bom, né? Somos sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. O que é grátis? Se te dão um presente e você já tem, e mais, você vai lá correndo para agarrar. Essa é a única obra que você tem que fazer, agarrar. Sim, vamos seguir lendo aí, estava lendo. 25. A quem Deus pôs como propiciação por meio da fé em seu sangue, para manifestar sua justiça, por causa de ter passado por cima, em sua paciência, os pecados passados. Passou por quê? Não nos levou em conta. Com a ideia de manifestar neste tempo sua justiça, a fim de que ele seja o justo e o que justifica ao que é da fé de Jesus. Onde, pois, está a jactância? Esse evangelho que estão sempre dizendo, não, que tem que pagar o preço. Eu sou uma pessoa de oração, eu sim. Que fica o quê? Por qual lei? Pelas obras? Não. Senão por quê? Então a fé é o quê?
uma lei, né? Igual que se eu deixar cair aqui meus óculos, perdão, se eu solto, então a lei de gravidade está em perigo. Mas se desço, então, pois a lei, a fé é uma lei. A fé não é que você, por fé vou fazer isso, não. A fé é uma lei em si. Tem diferentes manifestações. Você mesmo pode se curar, você mesmo pode... sem número de coisas, mas, sobretudo, a fé é uma ciência que Deus utiliza para passar por cima, para não te ver pecador, para justificar-te completamente, dizer, este é meu, e eu me agrado nele, estou contente com ele, com ela, não importa. Mas matou uma vez, pagou o preço já. Ou paga na prisão, ou paga pessoalmente com culpabilidade. Mas quanto a Deus se refere, Deus te vê limpo. Deus não te vê em pecado. Quem é que não entende esse sistema? Você pode roubar, então podemos roubar. A primeira coisa é que esses ignorantes, cada vez que dizemos não há pecado, então você pode roubar. Se queres. Saberá Deus, ele mesmo já está roubando. Não, porque esta é a lei da semeadura e da colheita. Se você semeia mal, ele mesmo disse, com a vara que você mede, vão te medir. Não, porque Deus não pode estar te vendo em pecado. Então, há uma segunda forma de cair da graça. Está em Hebreus 4,16. Aproximemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça para alcançar misericórdia e encontrar graça para o oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens naquilo que a Deus se refere, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados, para que se mostre paciente com os ignorantes e extraviados, visto que ele também está rodeado de debilidade. E por causa dela, deve oferecer pelos pecados, tanto por si mesmo, como também pelo povo. E ninguém toma para si esta honra, senão que aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim tampouco Cristo se glorificou a si mesmo, fazendo-se sumo sacerdote, senão que ele disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, já passei do quinto, mas está falando dos sacerdotes naquele pacto, pois se ofereciam pelos pecados, mas já nesse pacto, Cristo se ofereceu uma só vez e tirou todos os pecados. Agora, há uma forma de não alcançar a graça, se você não se aproxima confiadamente. Aí há necessidade, certamente, de você se sente oprimido, você se sente enfermo, se sente débil, você se sente como opressão, não? Então, diz que tu tem. Aí cabe a ti, acercar-te. Como é que você se aproxima? Não é caminhando, é buscando com a mente. Levantando a palavra e confessando. Eu, nesta semana, fiz isso. Me veio umas mentirinhas aí com coisas, advogados e questões, essas coisas. Às vezes me chamei às 5 da manhã, não é a revelação. Agora é outras coisinhas também que... E então eu tive que imediatamente recebo a vida de Jesus, se manifesta na minha mente e vou escrever todas essas porcarias, vou pôr um papel do meu lado, do meu criado mudo, 1, 2, 3 queixas e dormir também. Mas eu tive que, o véu José Luiz, teve que alcançar a graça. Mas se tu te ficas calado aí, o que te acontece? Bom, me dói. Ah, dói. E o que acontece? Pois me dói. Como dói? Então você fica assim, então fica te entregue. Não, você tem que tomar iniciativa. Confessa a palavra. Diga que isso tudo está bem. Diga que este é o melhor dia de minha vida. Você tem, cabe a ti. Pois não? Ah, porque os anjos estão aí observando. Não quer se aproximar?
não quer se aproximar, não quer confessar. Veja que vago, dei salvação gratuita a ele e aquilo que... A única coisa que eu peço é que ele confesse e também não quer confessar. Não lhes peço obras, não lhes peço que se joguem de joelho. Tudo que eu peço é que venha ao trono da graça. E o trono da graça é aqui. Hoje você se alegra vindo, verdade que sim? Há uma terceira forma de não alcançar graça. Vamos ver em Hebreus, capítulo 12, verso 15. Verso 15. Observai bem, não seja que algum deixe de quê? Anda, agora sim que apertou isso aqui. Que brotando alguma raiz, brotando alguma raiz de amargura, vos impeça, e por ela muitos sejam contaminados. E você sabe qual é o problema de ter amargura quando você está assim? É que você deixa de alcançar a graça. Assim. E você sabe por que você deixa de alcançar a graça? Porque a cobertura não gosta disso, não te serve. Os anjos dizem... Não gostam disso. Como diz Romanos 12, verso 14 ao 21. Esse é Paulo falando de Mateus, livro histórico. Diz, abençoai aos que vos perseguem. Olha, nós temos perseguição. Estamos abençoando. Chorai com os que choram. Olha, que tipo é esse chorando aqui? Para de ser estúpido. Confesse a palavra, chore um pouquinho. Sim, mas você é muito bravo. Não, é que não sei o quê, seu sentimento, esqueça. A palavra diz isso, confessa. Diz, unânimes entre vós. Que lindo, unânimes, hein? Não altivos. Ai, ai, ai. Senão associando-vos com os humildes. Sim. Tu não tens reuniões com gente orgulhosa, nem gente criticona, porque te contaminam falando. Olha, esse aqui, você sempre está a língua solta. Senão associando-vos com os humildes, não sejais sábios em vossa própria opinião. Olha, não, que eu penso que isto é assim. Mas o apóstolo, o que disse? Não importa o que o apóstolo disse. Esqueça disso. Não pagueis a ninguém mal por mal. Bom, procurai o que é bom diante de todos os homens. Se for possível, digo, se é possível, quanto depender de vós, estai em paz com todos os homens. Isso não é possível. Isso você diz, não, diga que eu não estou. Não quero falar com ele, com ela. Não quero já, porque não é possível. Não vos vingais a vós mesmos, amados meus, senão dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, minha é a vingança, eu pagarei, diz o Senhor. Olha, a receita segue aí assim, que se teu inimigo, não teu amigo, tiver fome e puder lhes dar de comer a ele, dê. Se tiver sede, dá de beber. Pois fazendo com isto, você está aborrecendo o homem. Pois fazendo isto, estás amontando brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence com o bem o mal. Uau! Olha, estamos nos depurando, limpando, hein? Estamos levinhos, eu estou aqui
logo, logo eu vou levitar aqui. Isso é bom para relaxar também. Olha, um pensamento em Provérbios 20, 18. Veja o que diz, Provérbios 20, 18. Os pensamentos se ordenam com o conselho. Ou seja, os pensamentos que chegam a ti, se tu aplicas o poder de Deus, que é o Evangelho, com o Evangelho, isso é velho pacto. Mas aqui é novo pacto. Os pensamentos que chegam a ti, tu metes o poder de Deus a eles, que é o Evangelho, e o ordenas. E com direção sábia se faz a guerra. Olha, guerreia onde você quiser, que você vai ganhar todas as batalhas que vem no teu viver diário. Veja o que diz o verso 19, que lindo está. O que anda em fofocas descobre o segredo. Não te entremetas, pois, com aquele que está solto de língua. Olha, não ponha. Tire. O que está fofocando diz tudo. E você diz, não diga nada, por favor, que você não convém a você. Esqueça. Mais rápido foi que ele disse. Olha, vamos colocar de novo a Hebreus 12, agora 12, 16. Lemos o 12, 15. Depois que o 15, põe o 15, vamos repetir o 15. Diz que alguma raiz de amargura brotando vos impeça e por ela muitos sejam contaminados. Veja o 16. Esse é o contexto que diz, não seja que haja algum fornicário ou profano como Esaú, que por uma só comida vendeu sua primogenitura. Há que estudar o que significa primogenitura. O primeiro, não? E no povo de Israel, o primeiro era herança, bênção, havia mais material para um do que significava a primogenitura. Porque já sabeis que até mesmo depois, desejando herdar a bênção, foi desprezado e não teve oportunidade para arrependimento, ainda que a tenha procurado com lágrimas. Agora veja, eu estive buscando por que é que menciona isso aí, com raiz de amargura. Então busquei a Gênesis 25, do verso 29 ao 34. E Jacó cozeu um guisado, e voltando Esaú do campo cansado, disse a Jacó, te rogo que me des a comer desse guisado vermelho, pois estou muito cansado, portanto foi chamado seu nome Edom. E Jacó respondeu, vende-me neste dia tua primogenitura. Então disse Esaú, eis aqui, como eu vou morrer, logo, para que, pois, me servirá a primogenitura? E Jacó disse, jura-me neste dia. E ele jurou e vendeu a Jacó sua primogenitura. Agora veja, eu disse, olha, ele tomou como pouca coisa, eu vou morrer já. É como quando você tem um seguro, você diz, eu vou vender esse carro já, para quê? Então deixa sem seguro uns dias e aí levam o teu carro. Mas o mesmo foi a mesma atitude, eu vou morrer logo, para que eu vou estar cuidando? Mas isto tem um significado espiritual. Veja o que diz agora. Voltamos a Hebreus capítulo 12, verso 22 ao 28. Veja o que diz. Senão que vos acercastes ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, à companhia de muitos milhares de anjos, à congregação dos que estão escritos nos céus, a Deus o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E você sabe o que significa isso aí? Que nós somos os primeiros. Nós fomos iluminados
por ser primogênitos deste reino. Veja que você tem família que, por mais que você explique, eles não são iluminados. E então, tu, estando aqui, tu não podes dizer, pois estar aqui não é grande coisa, vou embora. Já vou morrer para quê? Você não... Olha, tem gente que se foi daqui porque, deixa. Às vezes se foram. E foram iluminados. E tem por pouco caso que são os dos primeiros. Os que Deus iluminou porque foram escolhidos, são escolhidos que Deus traz, porque tem planos contigo. E tu não podes vender essa primogenitura. Não podes, você tem que apreciar. Eu pertenço ao ministério crescendo em graça, da cabeça aos pés. Confesso, sem temor nenhum. Bom, então, o apóstolo disse que há 3 formas de não alcançar a graça. Guardando o silêncio. Olha, ficar em silêncio por não confessar. Não queres confessar, ficas calado em tua casa. E como em tua casa, pois não há talvez gente que confesse como tu, você fica calado. Mete-te no quarto, fecha a porta, diga que assim, confessa a palavra. Ou ponha-te aí na frente aí, tape tudo aí, confessa a palavra. Você tem que confessar a palavra, pessoal. Tem aí. Tu estás assim, entende? Eu oro que a pintura não se vá do meu cabelo. Que ninguém se dê conta de minhas cãs. E oro por todos aí, por tudo. Você sabe que os carros, por mais que você lute, sempre envelhecem. Mudaram, então você tem que estar com a confissão. Essa é a fonte da juventude, você dizer que está na Flórida. Essa é a fonte da juventude. Aqui é que está a confissão de sua palavra. Tens que confessar. Receba. Vamos estar em pé. Mas eu não terminei. Diga que há uma forma de não alcançar a graça. Justificando-te pela lei. Ficando calado. E raízes de amargura. Estás envenenado, ou seja, você está... Não pode, isso não pode ser assim. Assim que essa é a receita para hoje.